Muito boa noite, boa tarde ou bom dia, queridos amigos e seguidores, dependendo do local deste maravilhoso planeta de onde nos deem o privilégio de nos seguir, às sextas-feiras, em que sempre nos encontramos aqui nos nossos canais Espiritismo JG e Página Espírita em Kardec. Também transmitimos em YouTube em Espiritismo JG, uma reflexão sobre um tema espírita. Hoje vamos fazer um ensaio típico do controle universal do ensino dos espíritos. Vamos pegar num artigo de uma obra complementar do Espiritismo mais recente, com este título: Deus não desampara. E vamos validar se, e utilizando exatamente a técnica subjacente ao controle universal do ensino dos espíritos, se aquela ideia que nós lá vemos expressa neste capítulo Deus não desampara, se realmente está alinhada com a obra fundamental. Portanto, isto é uma mensagem do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Portanto, e ao falar-nos desta questão de Deus não nos ampara, isto faz-nos automaticamente recordar as questões que vêm inseridas, em particular, nas leis morais, na terceira parte das leis morais do livro dos Espíritos, entre outras obras. Vamos, pois, é a nossa finalidade neste exercício, portanto, conferir a segurança da natureza científica típica desta ciência da observação que é o Espiritismo, a novas mensagens que vão surgindo. Bom, mas isso a seu tempo, para já ia desafiar o nosso querido amigo Érico, também para nos dar as boas-vindas e também dar o pontapé de saída, como habitualmente, com uma prece, para que os nossos trabalhos corram da melhor maneira. Érico, por favor. Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui. Queria agradecer ao João, a todos, né? Então vamos à prece para iniciar os trabalhos. Deus envie para nos auxiliar essa noite os bons espíritos, espíritos protetores, possam nos auxiliar com boas ideias, bons conselhos, boas intuições, que o nosso anjo da guarda, espírito protetor, que tem a missão de velar por nós nessa existência terrena, possa nos encaminhar na melhor senda possível do progresso moral e intelectual em direção a Deus, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que possamos cultivar a virtude da caridade, tal qual o Cristo nos ensinou, da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas, e que possamos extinguir dos nossos corações os vícios do egoísmo e do orgulho, que são chagas na humanidade. Que possamos ficar em paz essa noite e que nosso mundo, que passa por tantas tribulações, possa progredir na escala evolutiva e ascender para o mundo de regeneração, um mundo ditoso, um mundo feliz, onde haja harmonia e progresso. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, querido Eric, por esta preparação do ambiente,
conferindo-lhe esta tranquilidade e esta receptividade para então agora passarmos ao nosso estudo. Pois o título que demos à palestra é exatamente o título que vem neste capítulo 92 deste livro Pão Nosso, da autoria do Espírito Emmanuel e através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E então, tal como as boas práticas que Kardec nos deixou para que a solidez da doutrina se mantenha, nomeadamente não se imobilizar no presente, mas aceitar apenas novas ideias, desde que justas. Vão aparecer novas ideias, vão. Têm é que ser justas. E para ser justas têm que se submeter ao mesmo rigor de investigação a que foram submetidas as que temos, por Kardec. E ele chamou essa técnica laboratorial controle universal do ensino dos espíritos. Então, vamos aqui fazer um ensaio prático. Vamos aqui, exatamente, pegar nesta mensagem do livro Pão Nosso, vamos ver o que é que Emmanuel nos diz e vamos ver se está alinhada ou não com o que vem de trás. Por acaso, não vamos encontrar discrepâncias. Outras há em que poderíamos encontrar. Não havendo discrepâncias, sai reforçada a sua solidez. Havendo discrepâncias, não quer dizer que não seja uma melhor verdade, mas então teríamos que agora, havendo discrepâncias com o conhecimento que temos do Espiritismo, tal e qual o concebemos até agora, nomeadamente a codificação fundamental, nós temos agora então que fazer o que Kardec fez. Vamos com a nova mensagem, com a nova ideia que está discrepante da que vinha na codificação fundamental, e agora vamos evocar outros espíritos através de outros médiuns, buscando a confirmação. Quantos mais confirmarem essa nova ideia, aceitando que está de facto em contraposição, porque representa uma evolução e explica um porquê, e passa no crivo da nossa razão, uma evolução em relação ao que os espíritos disseram a Kardec há 160 anos, muito bem, se assim for, ora aí está com a mesma solidez, cumpra-se o que Kardec diz na obra da Gênese, nos caracteres da revelação espírita, que integra a primeira parte, o primeiro capítulo da primeira parte da obra da Gênese. No parágrafo 55, Kardec diz que o espiritismo como ciência vai ao lado das outras. Se em algum momento uma melhor verdade se revelar, seja pela investigação espírita, seja pela investigação das outras ciências, o espiritismo a aceitará. Portanto, só tem que aceitar se assim for. Se submetido ao mesmo cadinho de pressão da razão, do controle universal do ensino dos espíritos, se revelar, mesmo que seja contrapondo-se à codificação fundamental, se for melhor, uma melhor justificação, muito bem. Assim, só temos é que aceitar. Portanto, não vai ser hoje o caso, mas poderia ser. Outras situações há em que há discrepância. Então, havendo discrepância, temos que seguir este caminho. Mas vamos lá então ensaiar também isto e aproveitar também para meditarmos sobre estas questões de Deus não nos ampara, em particular neste momento em que o mundo é assolado por uma guerra, ainda vive uma pandemia e parece a muitos de nós que estamos um pouco desamparados de Deus. E não é verdade, Deus nunca nos desampara. Bom, olhemos então para este artigo. Deus não desampara. E dá-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Apocalipse 2:21. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defeições dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e revogabilidade das determinações de origem divina, entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação, ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor, que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes, contudo,
Os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Acabamos de escutar o que vem dito nessa mensagem 92 do livro Pão Nosso, atribuída à autoria de Emmanuel. É uma mensagem bonita e muito interessante. Vamos, pois, então, investigar da segurança que ela nos pode intuir. E vamos, pois, usando a razão, primeiro, a ver se passa no crivo da nossa razão e depois confirmando com outros. Para isso, como não podemos, não, por um lado, não podemos aqui numa live estar a fazer uma reunião mediúnica evocando a outros espíritos para validar uma nova ideia, porque esta também não é uma nova ideia. Mas pode ser dita de outra maneira, que é o caso. Está a ser dita de outra maneira. Então, nós, como fazemos funcionar o controle universal do ensino dos espíritos nesta circunstância? Retroativamente. Então, vamos pegar em cada uma destas afirmações e vamos retroativamente ver se ela está expressa de alguma maneira, a ideia central está expressa na codificação fundamental. Estão a ver? Portanto, isto, digamos que é a primeira parte do controle universal dos espíritos. Tem que passar na nossa razão. Para passar na nossa razão, se nós temos alguma dúvida, alguma coisa muito especializada, nós temos é que ir atrás ao que já existia. Ok? Para verificarmos se sim ou não. Está discrepante ou não está discrepante? Se está discrepante e passou na nossa razão, e está discrepante com o conhecimento que já existia, então agora temos que entrar mesmo na segunda fase, que é evocar outros espíritos diferentes daqueles com que está discrepante e, de acordo com a boa prática da ciência da observação, obter estatisticamente um número de confirmações suficientes para comprovar que é uma melhor verdade e assumi-la então, depois então publicá-la, etc. Bom, neste caso, vamos então pegar na primeira fase, nossa razão, olhar para trás, a ver se, pelo controle universal do ensino dos espíritos, este espírito está de acordo com o que vinha de trás. E o que é que nós aqui lemos? Lemos coisas como ideia de longanimidade. Longanimidade é a ideia de continuidade, de eternidade, de permanência. Portanto, que Deus dá aqui uma ideia de que Deus não desampara, e isto é uma constante na conduta dele, do Altíssimo. Portanto, não nos desampara porque ele é permanentemente nos apoia e dá possibilidades de refazermos as nossas faltas e recompormos os nossos erros, mas somos nós. Não é propriamente uma questão de ele nos perdoar, porque quando nós cometemos faltas não é contra Deus, cometemos faltas é contra os nossos irmãos. Portanto, isso de pedir perdão a Deus por uma falta que eu fiz contra um irmão nosso, é melhor eu entender bem como as coisas funcionam. Devo é pedir perdão ao meu irmão. É isso que Deus quer. Porque Deus não... As faltas que eu faço contra o meu irmão não são contra ele. Portanto, agora ele dá-nos possibilidades de encontrar com este irmão uma e outra vez para nós fazermos isso. Então, portanto, tem que haver aqui uma característica de permanência. Ora, o que é que isto nos faz recordar das leis morais? É que as leis morais realmente, elas não são eternas, não podem ser eternas, mas são permanentes, não é? São mais imortais que nós. Então vamos verificar se realmente essa ideia das leis divinas, porque tem que estar na lei divina, na imutabilidade e na perfeição da lei divina, tem que estar a longanimidade. Então vamos investigar nas características gerais das leis morais. Depois, mais adiante, nos é dito, se fala na rigidez e irrevogabilidade das determinações de ordem divina. Bom, então isso temos que ver de novo a questão do bem e do mal, perceber bem como é que nós geramos a ideia do bem e do mal. Porque a lei de Deus não muda.
a verdadeira lei de Deus, que nenhum de nós a conhece, não muda. O que muda é a forma como nós a entendemos e interpretamos. Então, vamos também, e nesta mesma parte do Livro dos Espíritos, que nos vem falar do bem e do mal, vamos olhar para essa questão e verificar aquilo que aqui é dito, que de facto não, Deus não tem essa perspectiva de rigidez e irrevogabilidade. Nós é que introduzimos essa ideia, porque a lei de Deus é perfeita, é sempre assim, é imutável. Nós é que a rigidez e irrevogabilidade somos nós a querer apaixonar-nos pela interpretação que a gente tem. E depois achamos que estendemos isso inclusivamente às características de Deus, de perdoar sempre, de disponibilizar sempre oportunidades. Porque a lei é que é mesmo perdoar sempre. Ele perdoar sempre no sentido de dar oportunidades para nos refazermos sempre. Portanto, depois, mais adiante, é-nos dito que compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação, esta história da rigidez e irregularidade, bem, o que é que isto nos está a querer dizer? Isso seria a negação do progresso. Nós mudarmos de opinião na interpretação da lei divina seria revogar uma lei natural, irrevogável, que é a lei moral do progresso. É porque não estamos a compreender como é a dinâmica do progresso. Então vamos verificar a dinâmica do progresso no sentido de validar isto, que realmente parece-nos lógico. Temos um problema, aqueles que pensam na rigidez e irrevogabilidade das normas que nós vamos construindo para interpretar a lei de Deus, é porque não entendemos a lei moral do progresso. Parece-vos lógico? A mim parece. Muito bem. E, por fim, diz que os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso. Portanto, e vai continuando e fala-nos no amor universal. Ora, aqui que isto nos parece estar ligado? Parece estar ligado à lei moral maior. A lei moral de amor, justiça e caridade. Exatamente esta, que é a lei, digamos, que é o sol à volta da qual orbitam todas as outras. Vamos, pois, então, partir para a investigação, ver as coincidências, ver se há concordância, nesta concordância retroativa, exercendo exatamente a técnica do controle universal do ensino dos espíritos. Nós, então, selecionamos para contrarrestar esta mensagem estes 4 pontos de vista. Portanto, e vamos começar na longanimidade. Se realmente nas características da lei de Deus vem esta concepção, esta ideia de permanência, de eternidade entre aspas. Já vamos ver que não se pode entender bem como eternidade, mas de constância, de imutabilidade, de perfeição. Logo no início desta parte terceira do Livro dos Espíritos, encontramos as características de toda e qualquer lei moral. Lei moral? Não. Lei natural. Lei divina. As morais é só uma parte. É só uma parte. Mas toda e qualquer lei, qualquer lei que as ciências físicas descobrem, são leis divinas também. São da obra de Deus, regem a obra de Deus. E as leis morais também são da obra de Deus. Portanto, vamos ver as características delas. Revisitemos. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. A lei de Deus é eterna? É eterna e imutável como o próprio Deus. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Queridos amigos,
isto é o que nós encontramos logo no início a respeito das características da lei natural ou divina. Ora bem, e isto aqui nos deve então dar a ideia se realmente existe a longanimidade de que falava o capítulo 92 do Pão Nosso. Ora, comecemos ali por aquele primeiro adjetivo que tem a ver com longanimidade. Diz que a lei de Deus, a lei divina ou natural, é tão eterna quanto o Criador. Bom, está aqui uma ideia, está-se a pretender dar essa ideia da longanimidade. Mas temos que ter cuidado. Todas as análises com o uso da razão, a nossa inteligência não é perfeita. Portanto, mas nós devemos fazer um esforço por raciocinarmos bem e com os termos mais adequados possíveis. E este adjetivo aqui não é o mais adequado. E porquê que não é o mais adequado? Por uma questão lógica, filosófica. Isto é, eterno, na concepção que nós temos de eterno, é não ter princípio nem ter fim. Por isso mesmo é que no livro dos Espíritos, na primeira parte, reservado às causas primeiras, em que fala o que é Deus, diz lá que uma das características de Deus é eterno. Ora bem, só pode existir um ente no universo, filosoficamente, só pode existir um ente no universo com essa característica. Não ter um princípio nem ter fim. E esse é que é Deus. Porque, por muito que nos custa aceitar a nossa limitada inteligência, Deus tem que mesmo ter essa característica. Porque se ele tivesse tido início, outro lhe teria dado início, então esse é que seria Deus. Então, se estamos a falar da lei criada por ele, a lei divina é a lei de Deus. Ora, se Deus criou tudo, também criou a sua própria lei. Até deve ter criado antes da obra que ela vai reger. Nós também, quando criamos uma determinada ferramenta para fazer algo, nós primeiro pensamos o que é a lei dela, né? O que é que ela deve fazer, qual é a finalidade dela, como é que ela deve funcionar. Ok? Primeiro estabelecemos a lei, como vai funcionar, e depois é que fazemos a ferramenta. Ora bem, isso até me vem mostrar que, por exemplo, comparado com nós próprios, nós quando tomamos consciência que existia uma lei para nos reger, já existíamos, portanto, mas já existia uma lei antes. Quando demos conta que vivemos, começamos a tomar consciência de nós próprios, já existia uma lei. Então quer dizer que foi criada antes de nós. Mas não pode ter sido criada, ainda que tenha sido criada antes da criação que rege, não pode ser tão eterna quanto o Criador. Não pode ser anterior ao Criador, muito menos tão eterna. Não, é a posteriori do Criador. Estão a ver? Portanto, claro que a nossa linguagem é curta. Nós costumamos dizer que nós, seres humanos, seres inteligentes da criação, são imortais. Porquê? Porque são dotados de espírito, que não se destrói. E então tiveram um princípio, mas não têm um fim. Mas não são eternos, porque tiveram um princípio. A lei, se utilizarmos o adjetivo imortal e eterno, então teríamos, comparado connosco, diríamos que a lei é mais imortal que o homem e menos eterna que Deus. Portanto, mas está aqui a longanimidade, certo? Está, com esta nuancezinha. Quanto à questão da imutabilidade, que também tem a ver com a longanimidade, a permanência no tempo. Bom, o imutável nós devemos ter também algum cuidado, que é, a lei de Deus realmente, ela é, tal como ela é concebida, ela é imutável, mas é imutável para a obra que rege. E a obra de Deus é muito vasta. Por exemplo, das leis morais que deduzimos serem necessárias neste mundo físico em que habitamos, leis há que só são válidas em mundos físicos. Exemplo, lei moral da destruição, lei moral da conservação, lei moral da reprodução. Ora, então elas serão imutáveis, desde bem interpretadas, mas em concepção por Deus são mesmo imutáveis, nós é que podemos não as estar a ver bem, são imutáveis no mundo a que se destinam.
Estas 3 leis que eu vos enunciei só podem ser válidas em mundos físicos, mas há muitos mais mundos. Mundos espirituais, onde a matéria já não pinta nada. Onde habitam almas. Ok? Portanto, e aí destruir o quê? Nem sequer o espírito é destrutível, quanto mais a alma. Estão a ver? Só o homem é que é destrutível, o corpo, ser triplo. Portanto, imutável no plano em que for. Lá está. Esta imutabilidade está ligada à longanimidade também. Porque a lei de Deus é perfeita. E é. É por isso que ela também, se ela se aguenta ao longo dos séculos, dos tempos, é porque ela é perfeita. O problema é que as interpretações que nós fazemos delas é que não são perfeitas e temos que ir sempre mudando, temos que ir sempre melhorando. Não é por acaso que das leis morais, por exemplo, as religiões abrâmicas, nomeadamente, e o espiritismo também, reconhecem já pelo menos 3 mudanças. Reparem, nas religiões abrâmicas, as que vêm de Abraão, que é judaísmo, cristianismo e islamismo, a primeira interpretação das leis de Deus foi trazida por Abraão. Eram uns leis muito duras, muito fortes, até viam bem os castigos, as imolações, até de animais, e até castigos físicos, autoflagelações para agradar a Deus. Era o homem da altura, era o homem de há 2000 anos antes de Cristo. Pensava assim, não era Deus, a lei de Deus não era essa. A lei de Deus é a mesma, é a 2. E 2, toda a gente sabe que a Deus não lhe agrada o sacrifício humano, nem o sacrifício de nenhum ser da sua criação para o agradar. Agrada é que nós nos alteremos, sejamos melhores seres morais. Portanto, mas houve essa interpretação. Passados 750 anos, apareceu Moisés. Foi ao Monte Sinai, e já traz uma nova interpretação da lei. Lá, a tábua dos 10 mandamentos, não é? E depois até lhe acrescentou mais 600. Todas essas outras todas caíram com Cristo. Quando chegou Cristo, 1250, quando chegou Cristo, essas outras 600 caíram. Ficaram só estes 10 mandamentos. Então, mas espera aí. Moisés veio reformular a lei de Deus? Não. Veio reformular a interpretação que havia feita por Abraão da lei de Deus. Cristo veio reformular a lei de Deus? Não. Veio reformular a interpretação que havia da lei de Deus feita por Moisés. Ok? Muito bem. Porque Cristo é um irmão nosso, mais adiantado que nós, mas não é perfeito. Não tem a perfeição de Deus. É uma criação de Deus também, como nós. É a mesma coisa. Vai-se aperfeiçoando à medida que se vai instruindo, que vai progredindo. Está sujeito à lei moral do progresso, como nós. Claro, mas, como ser mais adiantado, vem fazer uma melhor interpretação. Mas ainda assim, passados 19 séculos, o Espiritismo também não vem no Evangelho segundo o Espiritismo, lá num capítulo que é a estranha moral, não vem reinterpretar algumas interpretações esdrúxulas que haviam sido feitas da forma como Cristo se expressou nas reinterpretações da lei, como, por exemplo, literalmente Cristo teria dito que eu vim para pôr o pai contra o filho, para semear, para trazer a ideia de pai contra o filho, mas espera aí, desarmonia, como é que Cristo pôde vir semear a desarmonia? Cristo pregava o amor, pregava a harmonia. Bom, e então o Espiritismo vem esclarecer e vem clarificar isso que ficou nas traduções de uma língua morta ao longo do tempo e tal, trazia muitas dúvidas ao cristianismo. E então vem explicar que o que Cristo estava a pretender dizer, porque falava por parábolas, não havia inteligência suficiente para perceber tudo aquilo que ele dizia. O que ele estava a querer dizer é que, ao trazer a boa nova, perdoai 70 vezes 7, vinha em contraponto, por exemplo, ao direito de responder na mesma moeda que já vinha de trás, da lei de Talião, etc., por aí adiante. Portanto, cá está, Cristo vinha comunicar a longanimidade da misericórdia e do perdão. Entre nós e, claro, de Deus para nós também. Portanto, daí que a lei de Deus é perfeita, sempre foi assim. Nós é que estamos limitados
a ter que interpretá-la. E como somos imperfeitos, embora perfectíveis, em termos de evolução intelectual e moral, assim vamos trocando de lei. Ok? E claro, a lei é adequada. É. A lei de Deus concebida como perfeita que é, ela é adequada ao mundo a que se faz reger. Portanto, estão a ver aqui a ideia de longanimidade, pelo que, neste particular, nós consideramos começar a ficar validada aquele troço daquela mensagem de Emmanuel. E claro, mas sem nada ter de absoluto, a longanimidade, julgo que poderá pôr em causa, desde que entendida desta maneira. E não podemos dar-lhe uma questão absoluta, limitada a um certo número de leis, ou só naquela circunstância. Até porque a própria divisão da lei de Deus nas 10 leis, das leis morais, nas 10 que temos hoje, nada tem de absoluto. Que reparai. pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Aqui estamos a ver que a longanimidade não pode ser interpretada dentro das concepções mentais do homem, nomeadamente a catalogação do que julga ser a lei de Deus, que não pode limitar. Sim, nós precisamos de catalogar. Portanto, e esta catalogação das 10 é semelhante à de Moisés, como disseram ali os Espíritos. Nada tem de absoluto, mas mais ou menos servem para todos os aspectos da vida que levais neste planeta. Noutros, no mundo espiritual, por exemplo, lembrar da destruição para quê? Lembrar da reprodução para quê? Estão a ver? Portanto, ter esta ideia, longanimidade, sim, com estes condicionalismos, que afinal até já vinham da codificação fundamental, pelo que consideramos validada esta parte da mensagem de Emmanuel. Depois falava no rigor, na irrevogabilidade das questões das leis morais, do bem proceder bem. Vamos entender o que é isso do bem e do mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. O homem não conhece a lei de Deus. Quando se chama leis morais, estamos a falar leis de bem proceder. O problema é que a moral, tal aqui como aqui é dito, que é a regra de bem proceder, ela funda-se na observância da lei de Deus. Ora, então, se funda na observância da lei de Deus, ela é o produto dessa observância. Ora, e o que é ser produto dessa observância? Imaginemos que temos aqui uma lei, a lei de Deus, ou mesmo uma lei do homem. O que é que significa observar essa lei? Significa, através da nossa inteligência, lê-la e interpretá-la em função dos conhecimentos que temos e do objetivo com que queremos compreender aquela lei, aplicar ao nosso dia-a-dia, nós deduzimos dali as indicações de bem proceder, que é a moral. Okay? Por isso é que nós vemos países, por exemplo, em que a pena de morte é moral, é bem proceder, e noutros é imoral. Ou países em que uma senhora usar calças é imoral e noutros países é moral, é bem proceder. Porquê? Porque a moral é uma criação do homem. Não é uma criação de Deus.
A moral é uma criação do homem. Ok? Portanto, que resulta da observância da lei. A lei de Deus é que é imutável. E o homem é que está condenado a observá-la com um ato inteligente, que é imperfeito, porque a inteligência é imperfeita. Portanto, mas é perfectível. Pois pode, com o andar do tempo, melhorar. É um pouco como se fosse uma betoneira da construção civil, em que a moral é a argamassa que sai da betoneira. A betoneira em si, portanto, o tambor da betoneira é a nossa inteligência, ok? Aquela que gira. A água, a areia, o cimento são os itens da lei. O movimento com a nossa inteligência, misturarmos aquilo tudo, analisarmos aquilo tudo para retirar uma indicação de bem proceder, é a observância da lei de Deus, que, como tem que envolver a razão, tem que envolver a filosofia, a justificação da crença que temos por verdadeira de que aquilo é bem proceder. Então, é filosofia moral. Filosofia moral, à data de hoje, chama-se ética. Pela divisão atuais da filosofia, chama-se ética. Portanto, digamos que as consequências morais que constam do objetivo da filosofia e ciência espírita são, em boa verdade, ético-morais, porque têm que ser justificadas. E por isso mesmo é que o homem, fruto do seu orgulho, da sua vaidade, quando faz uma determinada interpretação da lei, estabelece uma regra moral e depois tirá-la. Como é as sociedades, quanto tempo levaram as sociedades, onde hoje as senhoras podem usar calças livremente, quanto tempo levaram a aceitar isso? Mas as senhoras exigem todo sempre, como os homens. Não é? Ou daqueles que aboliram a pena de morte, quantos? Portugal é um dos que aboliu a pena de morte, mas só foi há 150 anos. Mas Portugal em si existe de há 1000 anos atrás. Então, estão a ver? Portanto, isto leva tempo. Porque o homem depois fixa-se ali à moral que estabeleceu, apaixona-se por essa verdade e mudar aquilo, a coisa leva. Daí que essa rigidez que nos fala e alerta Emmanuel, sim, ela existe porque o homem tende a apaixonar-se pela interpretação que tem da lei, pela verdade que tem da lei, e é ele quem introduz essa irregularidade, porque ela não nasce da lei, não é Deus quem introduz. Deus criou a lei desde todo sempre assim. Nós é que lhe metemos ali uns ferros, umas irregularidades, mais por projetarmos o nosso orgulho e a nossa interpretação. É claro que, às vezes me perguntam, então, mas não há aí uma forma, assim, mais ou menos simples, de nós, ao longo da vida, no dia a dia, nós interpretarmos o que é bem e o que é mal? Bem, há digamos, aquilo que podemos fazer uma metáfora com as leis principais que regem a nossa conduta no sentido do bem. E essas podemos considerá-la como se fosse uma moeda. Estamos aqui a considerar a moeda de euro, porque a moeda de euro tem dois metais, tem uma prata ao centro e ouro à volta, digamos assim. E tem duas faces como todas, tanto como o real, como o euro, como o dólar, enfim, tem duas faces. Então, numa das faces temos a nossa relação com a sociedade humana. Ok, nós bem procedermos com a sociedade humana. Na outra face temos tudo aquilo que não é sociedade humana. Os animais, as plantas, o universo. Está na outra, portanto, uma está na cara e outra está na coroa. Digamos que a cara é da sociedade, a coroa é da natureza. Na parte da cara, aí sim há duas regras e por isso estamos a utilizar os dois metais da moeda de euro para nos regermos no dia a dia. Enquanto, na parte da natureza, só uma existe. E as três vêm no livro dos Espíritos. Vejamos na cara, na sociedade, quais são elas. Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Bastará que o homem não pratique o mal? Não. É preciso que faça o bem
no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Estão a ver porque necessitamos de usar, nesta nossa metáfora, os dois metais que compõem a moeda, porque realmente o metal menos nobre, digamos, menos rico, mais pobre, é a prata, e é esta regra 632, não faças aos outros, não queres que façam a ti. Todos, mais ou menos, já trazemos isso na nossa cabeça. Uma coisa diferente é praticar, mas todos, a nossa consciência está-nos sempre a morder isto. Já temos evolução moral suficiente ao longo das encarnações que nos precederam para virmos com esta ideia a bailar-nos no céu. Mas, muito mais difícil do que isto, e que é mesmo um verdadeiro desafio, é o que está dito na pergunta 642, é que não basta não fazer o mal ao outro, é preciso ir mais além e fazer todo o bem para evitar que o mal ocorra. Um exemplo simples, imaginemos que temos um amigo nosso ou uma amiga que está à beira de um problema que nós já enfrentamos e que quando enfrentamos esse problema, porque passamos por ele, aprendemos o que é que era o bem proceder, embora tenhamos equivocado. Tínhamos primeiro equivocado. E sabemos como é que ele ou ela pensa e estamos a rever-nos quase ao espelho. Ele ou ela está a querer ir para aquela solução que é má e que nós experimentamos e concluímos que era má. Então nós temos aqui duas opções. Dizer assim, bem, eu não vou comprometer a minha amizade, ele ou ela que bata com a cabeça na parede, porque ele não vai querer ouvir o que eu lhe tenho para dizer. Vamos nos aborrecer por ele estar a dizer isto. Portanto, que bata com a cabeça na parede, aprenda por sua conta, como eu aprendi. Errado. Mal proceder. Mal proceder. Bem proceder é exatamente e dar um passo à frente e tentar fazer todo o bem possível para evitar que o mal ocorra ao nosso amigo. E então é preciso, com calma, dizer-lhe, olha, sei o problema que estás a passar. Não te vais aborrecer com o que eu te vou dizer, porque resulta da minha própria experiência e é por eu te querer muito. Sei como queres, para onde queres ir. Essa solução não é boa, é da minha experiência, não é boa, pelas razões A, B, C e D. O que é bem proceder é a outra solução que tu não queres adotar e explicar-lhe por razões. Farás tu o que entenderes, tens o livre-arbítrio. Mas, em consciência, eu deveria dizer-te isto. Portanto, aqui está um exemplo da 642. Do outro lado, na outra face da moeda, na coroa, apenas uma única Quando regra. comeis em excesso, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que necessitais. Quando ultrapassais essa medida, sois punidos. Dá-se o mesmo em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Na relação com tudo o que nos envolve e que não são os seres humanos, os animais e as plantas, a natureza, enfim, apenas uma regra: evitar o excesso. Isto é bem proceder nós matarmos um animal para nos alimentarmos, para dar um fim útil à carcaça, ou matar um vegetal para nos alimentarmos. É mal proceder matar um animal por prazer e não lhe dar um fim útil à carcaça, como é mal proceder matar um vegetal por prazer e não dar um fim útil à carcaça. Deus fez o homem a necessitar de proteínas animais e proteínas vegetais. Portanto, é legítimo alimentar-nos de uma coisa e de outra. De acordo com a lei moral da destruição, deixa de ser legítimo quando não utilizamos a destruição para dar um fim útil às carcaças, a regeneração e o controle das espécies. Só, pura e simplesmente. Portanto, só uma regra. Portanto, queridos amigos, perante isto eu diria que a questão da irrevocabilidade que fala Emmanuel está aqui patente, deve-se entender que essa irrevocabilidade é criada
pelo homem porque se apaixona pelas interpretações que tem, mas ele não pode fazer isso. Ele tem que, em todo o tempo, tem que ir melhorando a sua perfectibilidade moral. Também, mais adiante, ele liga essa questão da irrevogabilidade, ele liga à questão de não entender o progresso, isolarem-se, cristalizarem, dogmatizarem, como acontece em algumas religiões. Portanto, é por não compreender o progresso. E o progresso vem-nos esclarecido na Lei Moral do Progresso, que vem entre as perguntas 776 e 802. Vejamos a marcha do progresso que lá vem dito nessa Lei Moral. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Fazendo que se compreenda o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Nesse caso, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? O progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atinge gradualmente. Isto nos diz o livro do Espírito sobre a marcha do progresso. Então, nós temos que entender que irrevogabilidades aqui não há, não correspondem à realidade. Quando nós queremos engessar-nos numa determinada visão, estamos a impedir o progresso. Porque o progresso começa sempre desta maneira, começa sempre intelectual, começa sempre pelo uso da razão. É através do uso da nossa razão que nós distinguimos o bem do mal. Atenção que não é sinal de progresso moral distinguir o bem e o mal. É tão só evidência de progresso intelectual, porque é com a nossa inteligência que comparamos. Todos sabemos que quantas pessoas não dizem perdoa-me o mal que me faz pelo bem que me sabe. Esta pessoa já sabe o que é bem e o que é mal, mas não progrediu moralmente. Porquê? Porque não consegue alterar-se interiormente para passar a praticar sempre o bem. Então não progrediu moralmente, apenas intelectualmente. Então, distinguir o bem e o mal não é sinal de progresso moral. É sinal de progresso intelectual. Claro, e isso, a seguir, o que é que dá? Quando a gente distingue o bem do mal, a seguir podemos escolher. Temos duas opções, não é? Temos duas opções. O progresso intelectual, uma evidência dele também é criar alternativas para o mesmo problema. Por isso é que depois nós podemos escolher. Ora, isso dá-nos a oportunidade de desenvolver o nosso livre-arbítrio, como escolher da melhor maneira, ok? Claro que isso reforça a nossa inteligência outra vez, o nosso conhecimento intelectual. E claro que vai aumentar a nossa responsabilidade. Então, se nós agora já conhecemos várias soluções para o mesmo problema, com uma gradação da melhor para a pior, nem tudo é branco e preto, mas há umas melhores que outras. Claro, quando nós identificamos, quando passamos a identificar uma gradação e sabemos qual é que é melhor, virmos a optar por uma pior, porque lá está, perdoa-me o mal que me faz pelo bem que me sabe, estamos a aumentar enormemente a nossa responsabilidade. Então, quando é que se dá o progresso moral, propriamente dito? Só se dá a partir do momento que eu tudo faço para me modificar interiormente e passar sempre a eleger aquela opção que é a que a minha inteligência naquele momento diz que é bem proceder e implementá-la. E isso leva tempo, como todos nós sabemos. Está a ver? Cá está, portanto, quem tem a ideia das irregularidades não tem bem consolidada a natureza do progresso. E, como tal, também validamos aquele troço da mensagem de Emmanuel. Por fim, ele liga essa questão ao não entendimento do amor, da justiça e da caridade divinos. Então, isso leva-nos exatamente à lei moral maior, ao sol das leis morais.
que tem, de facto, estas três vertentes, do amor, da justiça e caridade, e nós podemos encontrá-la no Livro dos Espíritos, entre a pergunta 873 e 892. Vejamos o que é que nos diz a questão do amor. Jesus disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não proverá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. Ora, estão a ver como falávamos há pouco que o Espiritismo também tinha contribuído para uma nova releitura da lei de Deus? Pois contribuiu. Esta é uma dessas coisas que Cristo disse. Amar os nossos inimigos, mas amar literalmente é impossível. Não, ainda não conseguimos, tal e qual conseguimos. Não. O que ele lhe quis dizer, para já é o melhor que conseguimos, é isto que aqui está. Amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir-lhes o mal com o bem. Isto é que é mais... Porque é muito difícil, então, se alguém nos ofende, se alguém nos trata como inimigo, se alguém até nos fere, vamos ter o mesmo amor que tem a um amigo, ao meu filho? Ainda não chegamos lá. Não chegamos lá. Isso também... Jesus não veio pregar utopias. Portanto, é preciso interpretar isso. Amar os inimigos é isto. Perdoar-lhe e retribuir-lhe o mal com o bem. Ok? 70 vezes 7, como dizia o Cristo. Também as questões da justiça, nós devemos ter isto claro. Quais são os direitos? Portanto, a justiça que a gente tem, em que é que se baseia? Qual a base da justiça? Segundo a lei natural. O Cristo vos disse: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante, em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele em idêntica circunstância. Cá está, a cara da nossa moeda de euro, com a parte da prata, que nem é ainda a mais difícil de concretizar, mas esta tem que estar na base. Não faças aos outros, não queres, façam a ti. Resposta à pergunta 632. Nisto se baseia toda a justiça divina. E que o homem tem que tentar fazer uma cópia e transpor assim para a justiça humana. Quanto às questões da caridade, o que é que nos recorda esta lei? O conceito da caridade, o conceito da esmola. Bom, vamos ver o que é esse conceito da caridade. Portanto, que nos leva a concluir exatamente que Deus nunca nos desampara, até porque nos coloca em sociedade, para que os nossos irmãos, evoluindo, nos auxiliem. E assim se manifesta de uma forma como que indireta o amparo constante de Deus. Qual é que é esse conceito de caridade que o Cristo nos Qual o trouxe? verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Estão a ver como tudo isto está ligado? Tínhamos visto agora há pouco o conceito de amor, amar os inimigos, não é? Perdoar-lhes, não retribuir na mesma moeda, portanto, retribuir o bem com o mal que nos fazem. Portanto, ser indulgente com as faltas deles, não ser benevolente em termos de pensamentos,
perdoar as suas faltas e dar-lhe sempre possibilidade de apoiá-lo sempre, 70 vezes 7. Portanto, isto é o verdadeiro conceito da caridade, na ausência do qual não há salvação, que nos diz o Espiritismo, nos ensina também o Espiritismo. Portanto, e é exatamente nós participando e levando à prática estas indicações ético-morais, que nos integramos na obra maior de Deus e somos instrumentos dele para o tal amparo. Deus não desampara, através da caridade que nós também somos chamados a prestar. E claro, neste particular da caridade, há ainda a caridade física, nos mundos físicos, dos recursos materiais, matar a fome, a sede, a esmola. Digamos que a esmola. E o que é que, em termos da esmola em si, como devemos entendê-la? Porque é que uns estão sujeitos à exiguidade de recursos materiais e outros têm excesso? Quando nós, afinal, somos todos iguais, somos todos irmãos. E qual é que é a legitimidade da esmola? E ela é para continuar, é para permanecer? Vejamos, o que é que nos diz o Livro dos Espíritos sobre a diferença das provas? Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Foi por isso que Jesus disse: em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não nos sintamos desconfortáveis, muito menos invejosos em relação ao outro, porque ele tem mais do que eu, porque eu sou pobre, ele é rico. Amigos, todos vamos passar por essas duas provas. E, tal como nós ouvimos aquela frase final, a prova da riqueza é muito mais difícil de superar do que a prova da pobreza. Pela pobreza, quer-se testar a resignação. Pela riqueza, quer-se testar o emprego dos bens e do poder. Só que quando nós somos ricos, o homem vai se apaixonando pela matéria, pelos bens materiais e vai esquecendo o auxílio, a caridade aos outros. Mas não se livra de prestar contas. Por isso, muitas vezes, aquele que hoje tem a prova da resignação como pobre, foi um rico do passado que administrou mal os bens e o poder que tinha. Portanto, não invejemos ninguém, aceitemos a prova. Se somos pobres, aceitemos com resignação, sem nos revoltarmos. Estamos a herdar de nós próprios e estamos a tentar ultrapassar essa prova. Se somos ricos, saibamos empregar bem esses bens, ajudando os outros, e esse poder, porque vamos prestar contas se não o fizermos, e pode-nos esperar a prova da resignação numa encarnação a seguir. Ora, então, tudo isto tem a ver também com a esmola. Então, é legítima a esmola? Claro que é. Reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Não é reprovável a esmola, de forma nenhuma, no mundo físico não é, em que temos as pessoas que são sujeitas à prova da pobreza, da resignação,
e outros são sujeitos à administração, à prova da administração dos bens. Portanto, ela não é reprovável. O que é reprovável é a forma como habitualmente se dá. Isto é, exemplo, se eu pretendo fazer publicidade da esmola que dou, automaticamente está-me a valer de pouco, estou a amealhar muito pouco tesouro espiritual, porque já estou a receber a minha paga. Não veja a tua mão direita o que a esquerda faz. Também dizia Cristo. Portanto, e quando nós vamos dar, normalmente, quem quer publicitar quer atrair para si atenções, uma massagem no seu ego, autopromover-se, que é mais importante, que tem mais riqueza, que até ajuda outros. Isto é muito mau. Não é assim que se pratica a caridade. A caridade é humilde, é anónima, é discreta. Porque até esse tipo de conduta pode oprimir ainda mais aquele que já tem uma prova difícil da resignação. E que é o verdadeiro pobre. Aquele que não tem a coragem de estender a mão e pedir. E esse é que é o que realmente pode precisar mais, e que nós estejamos atentos para ir descobri-lo e auxiliá-lo, que é dita beneficência. Ok? Portanto, a esmola é legítima, é reprovável a forma como damos, e há que tentar fazer a beneficência. E tudo isto faz parte também do amor, da justiça. Portanto, por isso é que ela está integrada nesta lei maior da amor, justiça e caridade. E agora, esta esmola, algum dia, a esmola em si, algum dia vai ser eliminada? Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teria caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo. Ora, ela um dia desaparecerá. Desaparecerá pela educação moral, pelo nosso trabalho, pelo nosso burilamento junto com os nossos irmãos, aqueles que também nos educam, sejam os nossos pais, sejam os nossos amigos, também nos educam, mesmo na provação. Portanto, e dessa forma, continua a manifestar-se o apoio constante, contínuo, a tal longanimidade desse apoio, de que Deus não desampara. Posto isto, queridos amigos, chegamos ao fim da nossa análise, da nossa execução do controle universal do ensino dos espíritos, desta forma retroativa, em relação a esta mensagem de Emmanuel no livro do Pão Nosso, e validamos esta mensagem, com o número 92, Deus não desampara, pelas razões que vos apresentamos. E para tal, nós consultamos todos estes livros que aqui apresentamos. Por exemplo, aquele ali no Espiritismo, na sua expressão mais simples, vem lá de forma iniciática, porque é um livro de iniciação, vem lá falar do conceito da caridade de Cristo, também, que nós aqui falamos, falando na indulgência, com os atos dos nossos irmãos, na benevolência de pensamentos em relação aos nossos irmãos, não prejudicar pensamentos, no apoio constante aos nossos irmãos e na esmola também. Nós estamos a transmitir isto nos nossos canais, como já vos dissemos, onde nós agora iremos recuperar os vossos comentários e eventuais perguntas, mas antes de passarmos a elas, eu ia desafiar o nosso amigo Érico também para nos dar a sua opinião, a sua verdade e melhorar esta que nós tentamos passar. Érico, por favor.
Excelente, João. Eu gostei muito da forma como você conduziu a análise desse trecho da obra do Emmanuel, né? É exatamente assim que a gente tem que fazer, é assim que Kardec aplicava o controle universal nessa análise pelo crivo da razão das comunicações, né? Catando feijões, separando o joio do trigo, né? E, sobretudo, aplicando o crivo kardeciano. Você pegou o trecho de Emmanuel, que é um autor que eu discordo em vários pontos, mas você pegou e analisou uma comunicação boa, né? Um mesmo espírito pode ter comunicações boas, outras mais, né? Sobretudo, é preciso analisar, né? E sempre há a questão das mistificações dos espíritos pseudo-sábios, né? Então, é preciso analisar, né? Não só a questão moral, né? Porque os espíritos, a questão moral é geral, né? Da compreensão dos espíritos, mas também a questão racional das ideias científicas que o espírito apresenta, dos sistemas, né? Mas é interessante essa reflexão sobre as leis naturais, né? Leis divinas que se dividem nas leis materiais ou morais, né? O sábio, né, o cientista, estuda as leis da matéria, da física, né? A lei da gravidade, a lei do eletromagnetismo, e o homem de bem estuda as leis morais, né? E as características dessas leis morais como você falou, eterna, imutável, né? Então, Deus sempre, como foi, colocou ali, né, tem a questão da permanência. Deus sempre age, né? Deus nunca está ocioso, ele sempre age do bem, né? Porque é um dos seus atributos, né? Esse texto do demônio se relaciona muito com o Evangelho segundo o Espiritismo e com a parte 3, né, da Livro dos Espíritos das Leis Morais, né? E essas leis morais se dividem naquelas 10 leis, né, que são resumidas na última lei, lei de justiça, amor e caridade, da mesma forma que Jesus resumiu as 10 leis de Moisés no amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então a gente vê que o caráter do espiritismo não é apenas de uma mera ciência, né, mas é de uma ciência e uma filosofia de consequências morais, né? Então essa moral advém dessa ciência, né? Nós, né, enquanto encarnados aqui na Terra, nesse globo, devemos progredir intelectualmente, né? Mas sobretudo moralmente, porque é o progresso moral que vai fazer com que a gente ascenda para a segunda ordem da escala espírita, né, e para um mundo dos melhores, né? A humanidade progrediu muito mais intelectualmente nesses últimos anos, né, com as tecnologias, com a ciência, né? Mas falta ainda esse avanço moral, não só da compreensão, né? Porque a gente compreende já, né? E quanto mais pela compreensão vem responsabilidade, né? Como o João colocou. Mas a questão é aplicar esse aprendizado moral na prática, que ainda é o que falta a muitos, né? Nessa humanidade encarnada e desencarnada também, né? E, sobretudo, queria ressaltar a reflexão que você fez sobre a forma da caridade, né? A forma de fazer a caridade. Porque a caridade, né, como está lá no Livro dos Espíritos, ela é a benevolência, indulgência e perdão das ofensas, né, como eu citei na prece, né? Então a caridade não se resume à caridade material, né, à esmola, né? Mas a esmola não é inútil de forma alguma. Mas o que muitas vezes torna a esmola ruim é a forma, né? Que pode ser humilhante. Então, a caridade material tem que vir acompanhada da caridade moral, né? E você se colocar, né, até abaixo da pessoa que você está ajudando, não como um superior, né? Conversar com a pessoa, se preocupar, né? Saber o motivo que levou ela aí
a estar naquela situação, né? Encaminhar ela para algum local, um abrigo, né? Então, a caridade material ela tem que vir junto da caridade moral. Isso é importante. Eu queria terminar falando um pouco dessa questão das obras fundamentais, né? As obras fundamentais são as 22 obras de Kardec, né? E as obras complementares, como Kardec coloca no catálogo racional, são várias, né? Ele coloca lá, inclusive, a obra do Rusteng, os 4 evangelhos, né? Então ele coloca lá, quando Kardec fala de obras complementares, ele não está usando obra complementar no sentido de complementar princípios, né? Que é como a gente normalmente entende hoje. É um complemento do estudo, né? Então, essas obras complementares podem ter erros, falhas, né? Mas é um complemento do estudo. Então, cabe fazer isso que o João fez, analisar, passar pelo crivo da razão, pelo crivo kardeciano e ver se bate, né, com a obra de Kardec, com a razão, né, com a lógica, com o bom senso. Então, é dessa forma. Então, gostei bastante essa ideia do João de pegar um trecho do Emmanuel e comparar com Kardec, que é um bom exercício de como se faz essa análise, né, que a gente deve fazer quando a gente está lendo as diversas obras complementares que existem por aí, seja livros mais de mensagens morais ou romances, né, a gente deve fazer esse mesmo processo que o João fez, que foi um bom exercício. Enfim, excelente, João. Muito obrigado, Eric, pela generosidade das tuas palavras e também pela generosidade de nos trazer os teus conhecimentos. Gostei muito de estabelecer esta clara diferença do que se entende pelas obras complementares. Portanto, temos sempre, elas têm que ser complementares da ideia do todo. Claro que podem vir, com o andar do tempo, vamos vendo ela a progredir, vamos vendo a aparecer coisas novas, mas a complementaridade obriga exatamente a que se faça a contrarrestação com o que vem de trás, tal e qual como aqui fizemos. Assim, depois merecerão o estatuto de complementares, mesmo que venham a ter coisas contraditórias. Mas para terem coisas contraditórias, ser uma melhor verdade que aquela que existia, tem que se sujeitar ao mesmo rigor científico. Senão estamos a estragar, estamos a deitar para o lixo este esforço todo, este tesouro que temos, que é a doutrina espírita. Vamos com o mesmo rigor, com a mesma forma que Kardec fez, vamos continuar o trabalho dele, investigar para diante, complementar o trabalho, mas não é complementar só porque é uma coisa dispar, diferente, nova. Só isso não quer dizer que seja complementar. Desde quando? Complementar é complementar, é com. O que é que significa com? É conjunto, é junto, ok? Portanto, então temos que ver o que é junto primeiro. E então depois pode haver ali uma nuancezinha nova, ok? E até pode ser mais diferente ou não. Bom, isso também Kardec até reviu as obras todas dele. Como mudou de ideias. Então, não ficou engessado no passado o espiritismo e as ideias dele. Não, isto vai andando para diante. Mas tem que ser exatamente com os pés assentes na terra, sempre bem justificado e sempre bem comprovado. Obrigado, Eric, por nos recordares o conceito de complementaridade. Muito, muito importante. Bom, nós temos aqui algumas perguntas. A nossa amiga Shirley nos pergunta: se Deus é perfeito, como é que a moral pode ser lei dos homens? Uma excelente pergunta, Shirley. A moral é mesmo a lei dos homens. E porquê? Por sua definição. Repare, no livro dos Espíritos, quando nós falamos da diferença entre bem e mal, é só ler esta parte. A moral funda-se na observância da lei de Deus. Quem é que observa?
a lei de Deus. Não é Deus. Não é Deus que está a observar a sua própria lei. É o homem, não é? Então, se a observância da lei de Deus produz a moral, então a moral é obra do homem. Então, é a lei do homem. Só assim se compreende que a Shirley, como mulher, estando no Brasil, pode usar calças, ninguém lhe vai dizer que é imoral. Mas se a Shirley for para o Afeganistão usando calças, vai ser detida e julgada, e em princípio a punição que vai levar é apedrejada. Chama-se lapidação. E agora vá lá dizer às pessoas no Afeganistão que elas não estão a praticar o bem. Não. A moral para eles é que as senhoras não andam de calças. A moral para nós, de há algum tempo, esta parte, é que sim, cada um anda como entender. Mas não foi sempre assim também. Está a ver como a moral é a lei dos homens? É a regra de bem proceder, é. Mas passa a ser a lei dos homens. Porquê? Porque o homem está condenado a interpretar a lei de Deus. E nunca consegue interpretá-la completamente. Da melhor maneira. Vai é trocando. Por isso, Deus é perfeito, ainda bem, porque se ele não fosse perfeito, então é que ia ser uma grande confusão nas interpretações, porque então a lei andava a mudar, era instável, não era, por isso não sendo perfeita, seria instável, seria perecível, e este esforço todo de a descobrirmos ia nos dar aqui uns grandes conflitos nas interpretações. Graças a Deus que Deus é perfeito. E a moral é trabalho nosso. É a nossa lei, é a visão como nós vemos. Julgo que com o exemplo que lhe dei das calças das senhoras terá entendido, mas pode pegar, por exemplo, na pena de morte, que também lá chegamos. Érico, não sei se queres complementar de alguma maneira. Eu acredito que no capítulo 3, né, na parte 3 do livro dos Espíritos, né, que fala da lei do progresso, fala lá da legislação, progresso da legislação humana, né? E acho que aquele capítulo explica bem essa dúvida, né? Por que há diferenças, né, na legislação? Se a gente já traz a lei de Deus na consciência, por que há diferenças na interpretação na legislação? É porque a legislação, além das diferenças de costumes, de clima, de região, né, de cultura, há diferentes graus de interpretação das leis de Deus, porque o homem ainda está em processo de adiantamento, né, de progresso, né? Então uns compreendem mais, outros compreendem menos, né? A lei de Deus é a lei de Deus, ela é imutável, mas os homens vão compreendendo melhor à medida que progridem, né? Então essa é a questão, por isso essas diferenças entre... E muitas vezes a própria pessoa, ela sabe que está fazendo algo errado, né? Mas ela ignora aquela voz da consciência, né? Por exemplo, vamos pensar num radical islâmico, né? Que faz algo ruim, mal, né? Acho que o próprio Corão, né, o livro dele, já ensina regras de bem proceder, né? Mas o homem, né, ele é levado a ignorar essa voz da consciência, esses profetas, né? E cometer um mal, né? Então muitas vezes a gente ignora essa voz da consciência, né? E procede mal, né? A gente continuam com legislações atrasadas porque nós queremos, né, permanecer assim no atraso, mesmo sabendo já que o progresso tem que ocorrer, né? Então, enfim, mas a lei de Deus, a lei do progresso sempre ocorre independente da vontade do homem, é uma lei natural e vai acontecer, né? Muito obrigado, Érico, também por complementares desta forma. A Shirley, portanto, ainda faz aqui uma outra pergunta, mas está, digamos, está relacionada.
Se a lei de Deus consiste em bons procedimentos, como a moral é a lei dos homens. Porque os bons procedimentos só é o homem quem determina. Deus definiu a lei. E seguir a lei dele é que é bem proceder. Ok? Nós é que, ao interpretarmos a lei de Deus, dizemos que a moral é a regra do bem proceder. Mas quem é que tem que estabelecer essa regra? É o homem. Através da sua inteligência, da sua investigação intelectual para descobrir o que é bem, o que é mal, e depois de eleger o melhor procedimento, transformam na lei que ele chama de lei de Deus, a versão da lei de Deus para aquele momento, para aquela época, em função da sua inteligência, e a pratica. Portanto, a lei é uma coisa. Estar de acordo, proceder de acordo com a lei, é que são os bons procedimentos. Deus não procede, Deus estabeleceu a lei. Nós é que procedemos, nós é que somos convidados a agir de acordo com a lei. E se agimos de acordo com a lei, agimos moralmente, agimos no bom caminho. Por isso é que nós restabelecemos, para nos ajudarmos uns aos outros, restabelecemos a moral, é a regra de bem proceder, e até lhe damos caráter de lei. Sei lá, dei-lhe o exemplo das calças, damos-lhe o exemplo da lei da pena de morte, que é moral nos Estados Unidos da América, é imoral em Portugal, é moral no Afeganistão. Estão a ver? Se quiser ir para áreas religiosas, o Érico falou aqui no islamismo há pouco. Os islâmicos têm uma prática que é jejum. 1 mês de jejum. Os católicos não têm, o Deus é o mesmo. É bem proceder ou mal proceder? Bom, se alguém que seja islâmico não fizer o jejum, não for a Meca uma vez na vida, não for enterrado quando morrer, com a cara voltada para a Meca, embrulhada num lençol, portanto, não cumprir os 5 pilares do islamismo, ele é mal proceder. Mas o católico não precisa de ir nenhuma vez a Meca, não está a proceder mal por não ir a Meca, não precisa de fazer um mês de jejum, não está a proceder mal por fazer um mês de jejum. Então, a lei de Deus não pode ser essa. A lei de Deus, imutável para todos, igual para todos, ainda por cima com o mesmo Deus, não pode estar a exigir uma coisa a uns e outra coisa a outros. Portanto, a moral é a lei dos homens nesta acessão, porque é deduzida da lei, do que ele entende ser a lei de Deus. Portanto, mas é ele quem define o procedimento. A regra deve proceder pela sua inteligência, é o que Deus quer, para isso. Isto é filosófico, Chile, mas temos que trazer as coisas assim se queremos realmente que as nossas afirmações evitem os erros, que era uma das 3 coisas que Kardec nos refere num artigo que temos vindo a estudar às terças-feiras aqui nos nossos canais, Constituição do Espiritismo, é na revista Espírito de 68, ele diz-nos, em determinada altura, quando ele fala dos cismas, e nós já abordamos esse assunto, mas voltaremos na próxima terça-feira, ainda voltaremos outra vez a este assunto, ele diz que 3 coisas há que fazer, e uma delas é evitar erros de interpretação. Evitar pelas palavras, pela interpretação dos conceitos. Estamos a fazer este esforço. Toda a palestra foi um esforço de evitar erros de interpretação e a nossa resposta também está aí neste sentido, esperando poder ajudá-lo. Não sei, Érico, se queres contribuir. Não, só queria colocar aqui na tela esse item que eu mencionei, que eu acho que já esclarece bem essas questões sobre relação da lei de Deus com a legislação humana, influência
do progresso, dos costumes locais e tudo mais da região, enfim. É bem interessante esse capítulo, a gente precisa sempre reler e reler, que é bem importante. A lei do progresso. Obrigado, Érico. Nós até podemos recordar brevemente o que é que lá vem dito neste capítulo do Livro dos Espíritos. Quando ele fala da legislação, ele diz isto. Vamos só brevemente recordar. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as faziam para si. Contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. As leis humanas são tanto menos instáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a cortar a raiz do mal. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Aqui temos, resumidamente, o que o Érico nos sugeriu já para podermos consultar. Portanto, é exatamente isto. Portanto, já estamos aqui a ver que, enquanto a longanimidade da lei existe, é assim, mas ela é desconhecida para nós. Portanto, então, a moral não pode ter a característica da longanimidade. A longanimidade tem que se aplicar ao esforço de investir na melhor interpretação da lei. E isso através da educação. Por isso é que nós vemos haver leis a serem mais severas numa altura, menos severas noutra, numa determinada sociedade, ser válida num momento. É válido pena de morte no momento, por exemplo, aqui em Portugal era válido até há 150 anos atrás, agora já não é, o homem já evoluiu, mas na altura julgava-se necessário, como ainda hoje se julga noutros países, como a história dos jejuns, das idas a Meca, dos islãs, bem, será tudo isto necessário? Ou o uso das calças das senhoras, porque é que num sítios é e outros não é? Porque é obra do homem. E não há outra alternativa, só através da educação. É que a legislação, as regras de bem proceder, que vão mudando sempre, se vão aproximando mais do respeito pelo que foi estabelecido por Deus. Ok? Os procedimentos somos nós quem os estabelecemos. É a nossa tarefa estabelecer. Obrigado, Érico. Obrigado. Ora, nós fomos vendo. Temos aqui agradecimentos, gratidão pela excelente palestra, obrigado. A Sheila também, gratidão pela resposta, mas acredito que existe a lei moral divina e a moral dos homens são diferentes. Bom, Sheila, tem que se entender, tem que ser a Sheila a entender-se consigo próprio, ok? Escolha bem os conceitos, usando a razão, raciocine bem sobre os conceitos que tem e depois conclua da mesma maneira. O conceito de moral é a regra de bem proceder, que resulta da observância da lei de Deus. Portanto, a moral é humana. Mas para a Sheila não está a ser. A Sheila tem outro conceito de moral. A Sheila tem um conceito que ora é de Deus, ora é dos homens. Não é verdade de acordo com a pergunta 629 do Livro dos Espíritos. Mas lá, é um bom convite, Sheila tem
a oportunidade de fazer, faça, é o controle universal do ensino dos espíritos. Está a ver? O que nós estamos aqui a fazer é isto. Portanto, veja bem o que é que está a significar por moral. Mas a moral é obra do homem, não é obra de Deus. Tá? Portanto, não pode haver uma moral que seja de Deus. Deus não tem que proceder bem. Ele é o bem. E o moral é a regra de bem proceder, mas Deus não tem que proceder bem. Portanto, entendamos-nos, entendamos. É muito importante para mantermos a solidez da doutrina. Portanto, evitar interpretações erróneas, evitar erros, aplicar a doutrina aos casos práticos da vida e não se imobilizar no presente. São as três orientações que Kardec nos deixa nessa obra que temos vindo a estudar às terças-feiras, na Revista Espírita. Não sei, Érico, se queres dizer alguma coisa? Não, acho que já foi bem esclarecido, né? A Ana fez uma pergunta aí sobre as leis atribuídas, né, criadas por ele. As leis de Deus Isso. foram atribuídas como criadas por ele, pelos homens, como saber se realmente foram. Queres tu começar a responder ou queres que responda eu? As leis de Deus foram atribuídas como criadas por eles, pelos homens, como saber se realmente foram? Pela razão, né? É como diz a questão 4 do Livro dos Espíritos, né? Procurai a causa de tudo que não é a causa do homem, e vossa razão responderá, né? O homem não pode ter criado esse universo todo, essas leis, né? O homem não pode ter criado a lei da gravidade, a lei do mais, né? Só um agente, né, muito poderoso, muito mais poderoso que a humanidade, pode ter criado, né? Então, indo de causa em efeito, vamos chegar numa causa primeira, que é Deus, né? Que é a causa primeira de todas as coisas, a inteligência suprema, né? Então é pela razão, né? A gente pode chegar nessa verdade. Excelente, Eric. É exatamente isso. É pela razão que a gente lá chega e nós estamos condenados a interpretar a lei. E a razão serve-nos para isso. É através da razão que nós vamos redefinindo a moral, não é? A regra de bem proceder, transformamos-la em lei e depois revemos a lei e vamos andando por aí adiante. Mas, portanto, e vamos a caminho de ela coincidir com o que é a lei de Deus, que é inapreensível. Essa, a verdadeira, inapreensível para o homem. Inapreensível. Nós vamos aproximando através dos estabelecimentos das indicações morais, que vão mudando à medida que, pela razão, tal como o Érico diz, é pela razão. É pela razão. A gente chega lá e a gente vai verificando que a própria natureza nos ensina, ao nós fazermos uma determinada experiência, tomarmos determinadas atitudes, seja em que área do conhecimento for, ela nos devolve, a natureza devolve-nos, pela lei da ação-reação, devolve-nos o resultado. E a gente conclui. Então, depois, vamos melhorando a leitura da lei. Vamos dizendo que, bem, a forma como funciona a natureza, o bem proceder da natureza é isto. Mas amanhã poderá ser isto mais aquilo, ou poderá ser aquilo só e não já isto. Mas é realmente o homem. Portanto, Ana, a lei de Deus é desconhecida para todos. Ninguém pode avocar-se o conhecimento da lei de Deus. Ninguém. Tudo o que pode fazer e contribuir é para uma melhor interpretação da lei de Deus através da extração de indicações morais, válidas naquele momento em função do seu conhecimento e sempre disponível para as melhorar à medida que vai evoluindo. Obrigado, Érico, por esse chamamento. A Ana deixou-nos aqui uma outra. A lei moral da instrução é uma das leis de Deus. É sim, senhora, com este nome e tudo. A lei de destruição somente é válida para a Terra ou para todo o universo? A lei de destruição só rege o que se destrói. De acordo com o que sabemos e o Espiritismo comprova,
só se destrói a matéria. E não é bem uma destruição no sentido de desaparecer, não, é transformar-se. Tudo no universo, nada se destrói, tudo se transforma. Até já Lavoisier dizia isso também, não é? Portanto, daí que lei moral da destruição só pode ser válido em ambientes em que haja matéria. Ambientes que haja matéria, na Terra, sim, é um mundo físico, noutros mundos físicos, noutros globos, etc., mas também há os mundos espirituais. E aí não há matéria. Nomeadamente nos mundos divinos, mundos felizes, só deve haver o princípio inteligente, só deve haver a alma. Então é que não há mesmo matéria nenhuma. Nem sequer há perispírito, que é semimaterial. Portanto, aí, lei moral de destruição, destruir o quê? Não há matéria. Portanto, ela... Agora, sim, se Deus criou mundos onde pode haver destruição, então tem que haver uma regra, uma forma de bem proceder, de bem destruir, de bem transformar. E é o que nos fala a lei moral da destruição. Portanto, fundamentalmente para regenerar, para melhorar, se não nos destruirmos, se nós não perdermos este corpo, se não renascermos da água e do Espírito, não é? Não podemos ver o reino de Deus, como diz Cristo. Nós temos que renascer. Nós não podemos ter só uma encarnação, não progredíamos. Não podemos ter só um corpo, não progredíamos. Portanto, nós precisamos de regenerar, destruindo aquilo que é destrutível e que é bem proceder. Deus criou mundos onde a destruição existe e é bem proceder. Tem que ser praticada, não pode ser abusada, é como tudo na vida. Nós precisamos de nos alimentar. Proceder bem é alimentar-nos com moderação e com o que é necessário. Proceder mal é alimentar-nos abusivamente. E estamos sempre a destruir. Quando nos alimentamos, seja do que for, estamos a transformar matéria, processar, estamos a matar um animal, matar um vegetal, transformar, processar e tal. Ok, estamos a destruir. Mas é bem proceder dentro dos limites, sem ser para não dar um fim útil às carcaças. Portanto, não sei, Eric, se queres complementar. Como o João colocou, a lei de destruição se refere a todo mundo material, né? Tanto essa matéria grosseira quanto aos fluidos também. Os fluidos do perispírito estão sempre se transformando, né? Então todo esse universo material se transforma o tempo todo, né? E essa destruição é justamente isso, uma transformação, né? Quando o corpo morre, por exemplo, os componentes vão formar outros corpos, né? Quando, por exemplo, uma estrela morre, né? Surgem novos corpos celestes a partir daquela destruição, né? Então, o universo material, seja na Terra ou em outros mundos, outros globos, estão sempre se transformando, né? E isso a própria ciência, a astronomia, a física comprova, né? Tanto para a Terra quanto para outros mundos, né? A matéria está sempre em transformação, né? Tanto a matéria macroscópica, né? Quanto a matéria microscópica, enfim, há sempre essa é o que os filósofos chamam de corrupção na matéria, né? A matéria está sempre em transformação, enfim. Agora a alma, né? Já é outra coisa, já é outra natureza que não sofre essa transformação, né? Por isso que a alma nunca perde o que adquiriu, né? Porque ela tem essa natureza, a natureza ontológica da alma, vamos dizer assim, ela não sofre essa corrupção na matéria, né? Que a matéria se transforma o tempo todo, enfim. Isso é algo interessante da filosofia para se estudar, enfim. Excelente, Eric, muito obrigado. Hoje realmente esta nossa reflexão, perdoai os nossos amigos por termos que filosofar. Estamos a tentar filosofar da maneira mais simples, com exemplos, mas é isso mesmo.
todos nós estamos munidos de inteligência. E o progresso começa por ser intelectual. Portanto, temos que dar corda à nossa inteligência para raciocinar, para irmos devagarinho, para então percebermos, logo a primeira coisa que temos que fazer ao usar a nossa inteligência é perceber a diferença entre o bem e o mal. Ok? Depois de criar alternativas, perceber, e isso é intelectual. Isso não há fuga. Temos que ser cada um de nós. Temos que ser cada um de nós sem engessar nenhuma atitude. Isto tem um pouco a ver também com este comentário da nossa amiga Sheila, que diz assim, as leis de Deus procedem do bem. Ou será ao contrário? Não é? É porque está a sensação que o bem está por cima de Deus? É que o bem é a lei de Deus. O bem é a lei de Deus. Portanto, temos que filosofar, temos que encontrar bem nosso tempo e, no mínimo, podemos equivocar-nos nos termos que usamos, mas ter a relação das coisas, o que é que vem antes, o que é que vem depois, o que é que dá origem a isto, o que é resultado daqui. E isto é muito importante, independentemente. Portanto, a análise sistémica das causas e dos efeitos é muito importante, senão andamos depois um bocadinho perdidos. Andamos um bocadinho perdidos porque já não sabemos o que é o princípio, o que é o fim e o que é o meio. Portanto, temos que usar mesmo a nossa é a convocatória desta doutrina. Esta doutrina não é uma religião dogmática, porque exatamente obriga a este exercício. E quando há novas ideias, quando há novas mensagens, candidatas a complementar a doutrina, lá temos nós que vir a este exercício que aqui estamos hoje a fazer. Não há alternativa. Não. Pegar em ideias novas, só por serem novas, e passar a crer nelas, não estamos a bem proceder. Nem connosco próprios, nem com o trabalho de quem nos precedeu. De forma nenhuma. Ok? Portanto, temos que ter esta noção. A Ana agradece-nos, muito agradecida. A Lubélia também. Ok, muito bem. Pronto, não temos aqui assim mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Érico, não sei se queres dizer mais alguma coisa, senão íamos terminando. Não, só quero agradecer você, João, a todos. Excelente estudo e muito obrigado. Obrigado a ti, Érico, também por este excelente contributo, por estares aqui sempre, fazermos esta dupla para nos esclarecermos a todos e, de forma caritativa, também partilharmos uns com os outros os nossos conhecimentos, nós para vocês, vocês para nós, e todos nos enriquecermos, sem ninguém aqui aventurar-se a pretender ter a verdade absoluta. Ninguém a tem, nem muito menos nós, portanto, mas aprendemos e saímos daqui com uma melhor verdade, e isso vos agradecemos pelas vossas perguntas, pelos vossos comentários, que ao exercitarem o nosso raciocínio, beneficiamos todos com isso. Então, queridos amigos, vamos terminar os nossos trabalhos e vamos terminá-lo da mesma maneira como começamos, exatamente conversando com o Criador de tudo, o Criador da obra, que se rege por leis que são criadas por ele, já que a obra é dele, mas foram criadas antes da obra para a reger, e que nós temos que ir descobrindo com essa ferramenta que Deus nos dá e nos outorga a todos, que é a inteligência, e que com ela produz exatamente a moral. Então, queridos amigos, convocamos-vos para se juntarem a nós e louvarem a este ser maior, ao único ser eterno que tudo criou e que nunca efetivamente nos desampara, pelas razões que
hoje, filosoficamente, aqui fomos colhendo nesta nossa conversa. Mas, Senhor, nós vos queremos agradecer por esta ferramenta insubstituível, este tesouro que é a nossa inteligência, através da qual distinguimos o bem do mal e operamos pela nossa vontade a implementação do bem nas nossas vidas, que é a inteligência. É imperfeita, mas perfectível. Mas isso faz parte da tua criação perfeita, que nós próprios a vamos aperfeiçoando em nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor, pela inteligência que é uma prova de que nunca nos desamparas. Sempre temos esta ferramenta para podermos conduzir a nossa vida pelo bem. Mas, Senhor, sabemos bem que este exercício de distinção entre o bem e o mal dá trabalho, como a gente verifica. Não é um produto de consumo que se encontra num supermercado que possamos comprar, ou se vai a uma escola e se adquire. Não é, é algo que tem que ser gerado todos os dias, em cada momento, por nós, em cada uma das circunstâncias. E o homem, pela sua inércia, pela sua preguiça, quantas e quantas vezes ignora isso, vai colhendo como melhores verdades apenas aquelas que são mais novas, mais recentes, que são da moda, não se questiona, e então vai piorando a sua capacidade de ser moral. Então, Senhor, nessa altura, quando nós estivermos a embarcar em modas e pela preguiça não querermos sujeitá-las ao crivo da razão e ao controle universal do ensino dos espíritos, vos pedimos que nos envieis os nossos anjos da guarda para nos incentivar ao trabalho de aperfeiçoamento, que é o único objetivo, porque estamos na Terra, porque reencarnamos. Bem-haja, queridos amigos, uma boa noite a todos. Ficamos, pois, de encontro marcado próxima sexta-feira, a esta hora, nestas nossas plataformas. Aqui estaremos para debater outro tema espírita. Na próxima sexta-feira teremos uma palestra muito especial. Será conduzida pelo nosso amigo Eric e pelos coautores do livro que ele escreveu. Qual é que é o título, Eric? Sabes de cor o título do livro? Sim, Espiritismo e perante os desafios e inimigos contemporâneos, algo assim. E está disponível na Amazon. Ok. Aí está. Vamos ter uma palestra com os coautores e o prefaciador do livro, apresentando o livro, que tem muito a ver também com isto que hoje falamos. E vem reforçar a ideia que Deus não desampara, embora às vezes aparentemente nós nos deixemos ir por caminhos que depois aparentemente nos dão essa ideia. Bom, queridos amigos, muito obrigado e então até à próxima semana, se Deus quiser. Bom fim de semana.